Fala, galerinha ligada no mês de bar, aqui quem fala é o Thiagão. Mais uma vez aqui para vocês para falar sobre o nosso podcast, né, em relação ao futebol brasileiro, como está ocorrendo o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai focar no brasileiro, a gente vai dissecar aí os jogos, né, dessa rodada que já aconteceu, da terceira rodada, e essa rodada aqui vai começar na próxima quarta-feira com um jogaço Flamengo e Grêmio. Bom, vamos passar primeiro aqui a tabela. A gente sabe que está no começo do Brasileirão e os jogos ainda vão ocorrer, muita coisa vai mudar, mas é importante a gente ver quais clubes começaram muito bem e quais clubes não começaram tão bem assim. Bom, se a gente olha primeiro, né, a primeira colocação tá lá com o Galo doido. 3 vitórias em 3 jogos, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, 100% de aproveitamento. O Galo que recebeu o Ceará e ganhou por 2-0 no último domingo, às 11 horas da manhã. O Vasco recebeu também no domingo o São Paulo e ganhou por 2-1. O Vasco também está 100%, só que com 2 jogos, tá? Então o Vasco ele tem a segunda colocação, um jogo a menos, tem 4 gols marcados, um sofrido na segunda colocação. O Inter também aparece ali já no G4. Tá? Em terceiro colocado, o Inter que acabou perdendo, né, para o Fluminense. O Inter ganhou os 2 primeiros jogos e acabou perdendo para o Fluminense nesse último domingo também. O Bahia venceu também no domingo o Bragantino e fecha ali o G4. Bom, lá na zona da degola, só para vocês terem um pouco de noção, o Coritiba está em último, né? O Coritiba perdeu os 3 jogos. Né? O Coritiba jogou 3 jogos e perdeu os 3 jogos, não marcou nenhum gol no campeonato. Né? O Coritiba não fez nenhum gol no campeonato e o Coritiba vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada. Corinthians que abre a zona da degola com 1 ponto nesse último empate contra o Grêmio, né? Que ocorreu no sábado. Temos Ceará também, né? E Fortaleza com 1 ponto também. Tirando o Corinthians, que só tem 2 jogos, então, ou seja, talvez se o Corinthians tivesse jogado, poderia ter empatado e ter saído da zona da degola, mas o Goiás também tem um jogo a menos, Botafogo, Palmeiras também, enfim. São Paulo também está com um jogo a menos. De qualquer forma, não foi um início muito bom para os clubes paulistas, né? O Santos acabou vencendo ontem o Atlético Paranaense e ele está na primeira página ali com 4 pontos. Mas São Paulo tem apenas, né, uma vitória, acabou perdendo o jogo para o Vasco, como eu mencionei, né? O Palmeiras ficou só no empate contra o Goiás dentro de casa e o Corinthians foi até o Sul e também ficou no empate. Bom, o que eu acho desse Campeonato Brasileiro antes da gente falar da próxima rodada? Eu acho que, como eu já havia comentado aqui, o Campeonato Brasileiro ele vai ser diferente esse ano por conta da pandemia. E não porque os jogadores estão sendo testados antes, mas sim por conta que os mandos de campo dessa vez não serão tão eficientes, né? Então o que eu quero dizer, sem o apoio da torcida, alguns campos eles podem chegar até ser neutros. A gente sabe que a torcida afeta. Então a gente está vendo uma média bacana de gols, né? Apenas em 2 jogos, né, que não teve gols marcados, Grêmio, Corinthians e Fortaleza e Botafogo. Então, devido a isso, clubes como Corinthians, como o próprio Santos, acho que os clubes paulistas no geral, pela sua torcida, não vai ter aquela força do mando de campo. Dessa forma, os times que têm dificuldades também para jogar fora, eles vão começar também a encontrar também mais variedades, enfim, de ataques, sem a pressão da torcida e começam a fazer. Um exemplo disso é a rodada, sem ser a terceira, a segunda rodada. Que o Corinthians foi até o Mineirão e fez 2-0, mas depois acabou levando a virada. Então, o fator sem torcida, né, acaba fazendo com que o melhor time tenha mais chances de vencer. Né? Até em clássicos, enfim, os níveis eles vão ser mais igualados independente do mando de campo. Dessa forma, quero dizer que os clubes paulistas e demais clubes, eles precisam tomar um pouco de cuidado, porque não vai ter esse fator campo, não vai ter o fator torcida, e isso pode fazer com que a gente tenha algumas surpresas dentro desse campeonato, né? Tá muito cedo para afirmar quem cai, mas o Thiagão já tem um palpite. O Thiagão já tem um palpite, mas iremos fazer o favoritaço aí, que era pra gente ter feito antes, acabamos não fazendo, mas o Thiagão já tem um palpite aí pra quem vai ganhar o Brasileiro, mas de qualquer forma a gente tem que tá com os pés no chão, que tá tudo começando, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da quarta rodada. Vamos falar da quarta rodada, que o Flamengo vai receber o Grêmio, né? O Flamengo que acabou vencendo aí seu primeiro jogo com o Dominique, né? Então um jogo importante aí de 2 clubes bacana.
né? O Bragantino recebe o Fluminense, também na quarta-feira. Todos os jogos às 7h15, tá? Às 7h30 tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Às 8h30 tem Internacional e Atlético Goianiense. Na quarta-feira, 8h30, ainda tem Goiás e Fortaleza. E aí os jogos às 9h30 são Botafogo com Atlético Mineiro. Corinthians recebe o Coritiba e acabaram-se os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Santos. No Morumbi, o Bahia vai enfrentar o São Paulo, então São Paulo recebe o Bahia no Morumbi. E para finalizar a rodada, Ceará e Vasco. Ceará que está na zona de rebaixamento, o Vasco está no G4. Bom, esse foi aqui todo o overview que o Thiagão vai fazer sobre o Campeonato Brasileiro. Tá muito no começo, então a gente tem que aguardar um pouco algumas coisas. O que o Thiagão quer adiantar também nesse vídeo é que quem ainda não se inscreveu e gostou e tá gostando do nosso conteúdo, então vai lá, já aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Mas o Thiagão quer falar para vocês que eu também vou fazer o conteúdo de Cartola, tá? Então eu vou dar uma olhada, eu e o Lelê, a gente vai produzir conteúdos de Cartola com algumas dicas, vou mostrando o meu desempenho para vocês. Modéstia à parte, o Thiagão sabe jogar esse jogo, tá? Então o Thiagão vai acabar fazendo com que ele dê algumas dicas para vocês e a gente vai com toda certeza. Então a gente vai arrumar aí também um dia, sempre, né, 1 ou 2 dias antes do mercado fechar, vamos trazendo as dicas aí para vocês. É um conteúdo que eu queria já fazer desde o ano passado, mas é muito maçante porque são 38 rodadas, então são 38 vídeos e eu não posso falhar com vocês, mas acho que a partir da quarta rodada a gente já consegue fazer. Se caso não conseguir, vocês sabem que não foi porque eu quis, mas sim porque acabou não dando certo, tá bom? Mas tem conteúdo novo então pro nosso canal aí, as dicas do Cartola, tá bom? Acho que é isso. A gente tem a Champions League aí, que o Thiagão vai abordar em outro podcast, né, no podcast europeu. E também a gente vai ter aí as dicas do Cartola, tá bom? É isso, galerinha. Bom, se gostou desse vídeo, já deixa esse like, tá bom? Siga o Thiagão nas redes sociais, no Instagram, ThiagãoMDB, no Twitter também, ThiagãoMDB, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, tá? Continue ficando em casa, juntos a gente vai vencer essa pandemia, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Abraço!